Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos estudar do verso 16 do capítulo 3 ao verso 3 do capítulo 4. Em meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis, eu acho que eu posso dizer que fracassei. Eu não consegui vencer as 100 primeiras páginas. Em parte porque julguei Tolkien demasiadamente prolixo. Anos mais tarde, em uma segunda tentativa, eu fui mais bem sucedido. E curiosamente, o que eu mais havia detestado era agora o que eu mais amava na leitura. A riqueza de detalhes e as várias histórias dentro da grande história. Tolkien, muito mais do que Lewis, e eu tenho que confessar isso com algum pesar no coração, conseguia me transportar para as suas terras mágicas, por minutos e às vezes por horas. Eu simplesmente esquecia da realidade e escapava para outro mundo. Talvez você esteja me julgando aí. Quem sabe pensando, que coisa mais besta esse negócio de ler fantasia. Bem, você pode pensar o que quiser. Eu prefiro ficar com Tolkien, que disse o seguinte: os carcereiros são as únicas pessoas que não gostam dessa história de escapar. Em algum momento, irmão, todos nós precisamos escapar da realidade. Pois a vida é dura. E nós vivemos em um mundo cheio de maldade. Faz bem sair um pouquinho e voltar depois. É sobre isso que trata o texto que vamos considerar. Salomão está se perguntando sobre como deve ser a vida em um mundo mau. Para começar, vamos ler o capítulo 4, verso 1, só a parte A. Eclesiastes 4, verso 1. O texto inspirado pelo Espírito registra: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, eis a tua palavra. Nós nos aproximamos dela, lembrando do que disse o salmista há muito tempo. Não tires da nossa boca a palavra da verdade, ó Deus. Pois nas tuas ordenanças colocamos toda a nossa esperança. Sem ela estaríamos completamente perdidos em um mundo mau. Por isso o Espírito fala-nos poderosamente nesta manhã. Enche-nos de coragem, de esperança, nos dê sabedoria para viver em um mundo assim. Nós cremos em tua assistência e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Mais cedo, Correlete escreveu: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ele também declarou: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Em nosso trecho, ele vai nos lembrar que há um tempo para todo propósito. Há um tempo para tudo o que acontece na vida. Então vejam, tempo ainda é o que liga as partes deste capítulo.
No entanto, o assunto aqui muda drasticamente. Como é que eu sei disso? E eu não sei se a gente ora para abençoar esse novo estabelecimento aqui, ou quem sabe para Deus levar para longe. Então, como é que eu sei que o assunto muda aqui? Bem, o substantivo impiedade aparece 2 vezes no verso 17 do capítulo 3, abrindo a passagem, ou no verso 16, perdão. E o substantivo opressão surge 3 vezes no verso 1 do capítulo 4. Esse, portanto, é o assunto da passagem. O mundo em que vivemos tem coisas boas e belas? Claro que tem. Mas ele também está cheio de opressão, cheio de impiedade, cheio de maldade. A grande pergunta desta manhã, então, é: como se vive em um mundo assim? O sábio de Eclesiastes nos oferece algumas sugestões. A primeira delas é: esperem no Senhor. Verso 16 do capítulo 3. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Essa é a triste constatação. É o problema com o qual o Correleto está lidando aqui. No lugar da justiça havia impiedade. E você pensava que era um problema particular do Brasil. Não! Salomão está nos dizendo que trata-se de um problema universal. Nenhum poder judiciário é perfeito ou plenamente imparcial no lugar da justiça, em qualquer lugar do mundo. Havia e até hoje há impiedade ou maldade, como traduziu a palavra a versão Almeida, revista e atualizada. O rei de Jerusalém não é o único a falar do problema. O profeta Isaías declarou: ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. O profeta Amós em seus dias protestou: vocês estão transformando o direito em amargura e estão atirando a justiça ao chão. A situação é tão real e presente que, voltando a Eclesiastes, Salomão vai escrever no capítulo 5: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Ainda assim, gente, está errado. Sim, a situação é universal, pastor. Está por toda parte, é real, certo, mas como é que se convive com isso? Como vivemos no mundo onde no lugar da justiça há maldade? A resposta de Salomão aparece no verso 17. Ele escreveu: fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Salomão está se lembrando do que disse e aplicando ao problema da injustiça. Se há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu,
E se o próprio Deus faz tudo apropriado ao seu tempo, então logicamente ele pensa, também há um tempo para o julgamento do Senhor. Os injustos, os corruptos, os desleais, os homens maus podem escapar na corte dos homens. Contudo, este é o ensino de Salomão. Eles não escaparão na corte de Deus. A última palavra nunca é. Sempre será da justiça divina. O tempo de Deus pode não ser o nosso, irmãos, mas que ninguém se engane. Ele vai acertar as contas. Deus julgará o mundo. Você crê nisso? Você acredita mesmo que Deus vai julgar? Então me diga, como é que vivemos até lá, enquanto esperamos o juízo de Deus? Se estamos no lugar da justiça, nós não a trocamos por impiedade. Você entende o que eu estou falando? Se está em posição de exercer justiça, você é crente. Você não imita aos ímpios. Você não aceita suborno. Você não se deixa comprar. Você não finge que não viu. Você não favorece em detrimento do que é justo, não. Você imita a Deus. Assim como Deus julgará com justiça um dia, você também a persegue hoje, no exercício da sua profissão, visando glorificar a Deus e promover o bem das pessoas envolvidas. Agora, os agentes da justiça não são os únicos que devem imitar a Deus. Todos nós devemos fazê-lo. Como crentes, nós deveríamos buscar fazer sempre o que é certo. E deveríamos lutar sempre para rejeitar o que é errado em casa, na igreja e no mundo. Nós deveríamos zelar pelo nome do nosso Deus, dar bom testemunho diante dos filhos, diante dos irmãos, nos negócios, no trato com as pessoas a quem nos servem. Por quê, gente? Porque nós não somos do povo que troca a justiça pela impiedade. Nós somos daqueles que abandonam a maldade e lutam pela justiça. Você concorda comigo? Além de lutar pela justiça, onde e como Deus nos permitir, como vivemos até o grande dia do Senhor, se estamos no lugar, não da justiça, mas do sofrer a injustiça, como vivemos? Asaf escreveu no Salmo 73, tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Se você se lembra do Salmo, comparando a própria vida à vida dos ímpios, Asaf vai dizer algo do tipo: os ímpios não sofrem como eu sofro. O corpo deles é forte e saudável. Eles não carregam todos os fardos que eu carrego, mesmo que eu seja justo e eles ímpios. Não lhe parece injusto?
Se eles são dos que trocam a justiça pela maldade e com isso se dão bem, é claro que é injusto. Nos dá raiva. E às vezes nos enche de inveja. Como foi que Asaf resolveu sua crise? Como foi que Salomão lidou com a injustiça de seus dias? O rei disse: Deus julgará. E o poeta escreveu: entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Os dois estão falando do futuro, gente. Por mais prósperos que sejam os ímpios, Deus os julgará e os levará à ruína eterna. Os crentes, ao contrário destes, mesmo que sofram muita injustiça durante a vida, em breve ouvirão do próprio Filho de Deus: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e por isso eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A mesma esperança futura deve nos ajudar, irmãos, quando assistimos a tanta injustiça no mundo. Por vezes, diante do noticiário, eu fico me perguntando: até quando? Até quando teremos que conviver com homens maus que abusam de mulheres? Ou com mulheres más que vendem os próprios filhos? Ou com homens e mulheres maus que maltratam a seus semelhantes e até os animais? Mas ele também está pedindo, viu, que Deus tenha misericórdia de mim. Johnny Cash, Wagner, lembra dele? O Homem de Preto, um cantor americano que só se vestia de preto para se identificar com os sofredores, e irmão nosso, que por vezes apareceu nas cruzadas de Billy Graham. Escreveu uma música que tem por título God's Gonna Cut You Down. Literalmente seria algo do tipo: Deus vai cortá-lo e jogá-lo abaixo. Na música, Cash canta: aos ímpios deste mundo vocês podem correr por um longo tempo, mas não se enganem, Deus vai alcançá-los, vai cortá-los, vai arrasá-los em nome da justiça. É a mensagem de Eclesiastes aqui. É a mensagem de toda a Bíblia. Deus julgará o ímpio. Paulo disse isso abertamente aos sábios e justos atenienses. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus Cristo. E disso deu provas a todos, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, essa é a nossa esperança em um mundo mau. Não que as coisas fiquem tão boas que a terra se transforme no céu, mas que Jesus apareça nos céus para nos conduzir a um novo céu e uma nova terra com justiça. Até lá, como é que vivemos em um mundo mau? Segundo o conselho do sábio de Eclesiastes, aproveitem a vida. De novo, né? Entre os versos 18 e 21, o sábio escreve: também pensei,
Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer? Se o fôlego do homem sobe às alturas, e se o fôlego do animal desce para a terra. É mais uma comparação. Antes, porém, de considerá-la, notem comigo a ligação entre estes versos e o anterior. Sim, Deus julgará o ímpio. Mas por que não o faz logo? Porque ele parece demorar. A resposta do sábio é assim. Deus prova o homem para que ele veja que é como um animal. Essa prova não tem a ver com nota. Tem mais a ver com a revelação de quem nós somos. O salmista, concordando com Salomão, escreveu: o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. Do ponto de vista da observação humana, Salomão está nos perguntando: somos assim tão superiores aos animais? E de novo, do ponto de vista da observação, ele conclui: não. Entenda, Salomão não está falando de biologia, nem mesmo de teologia, ao menos não diretamente. E é claro que somos biologicamente diferentes dos animais, e é claro que teologicamente falando, nós somos mesmo superiores, por criação de Deus. No entanto, quando se compara o destino de homens e animais, eles têm algo em comum. Todos eles morrem. Essa é a comparação. Do ponto de vista da observação, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal, porque ambos do pó vieram e ao pó retornarão, e ninguém sabe, ao lado de um cachorro morto, de uma pessoa morta, ninguém vê se um subiu e outro desceu. Estão mortos. Se a morte é inevitável até para os homens, que aos olhos de Deus são superiores aos animais, e que por vezes se sentem muito superiores, inclusive aos seus semelhantes, como devemos nos comportar enquanto temos vida? Se a morte vai nos alcançar, como alcança os animais? Como é que vivemos agora? Verso 22. Salomão escreve: por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Por agora, Salomão não está tão preocupado com o destino eterno dos homens, se no céu ou no inferno.
O que perturba a sua mente é a vida que temos na terra. Vamos ou não aproveitá-la? Uma vez que a morte é certa e que o mundo está cheio de maldade, Ele está nos conclamando. Vamos aproveitar a vida como uma dádiva de Deus. Você tem aproveitado? Você recebe a vida como uma dádiva do Senhor? Você se alegra e celebra quando a oportunidade surge? No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, Robbie Williams interpreta um professor de ensino médio. Quem aqui assistiu o filme? Maravilhoso, né? Em uma das cenas mais marcantes, ele leva os alunos a um corredor cheio de troféus e fotos de ex-alunos. Se lembram disso? Ele pede que os alunos se aproximem das fotos e então pergunta: vocês estão ouvindo? Se aproximem mais, porque eles estão falando. Eles estão dizendo: carpe diem. Meninos, meninas, aproveitem a vida e tornem suas experiências extraordinárias. É o conselho do mestre de Eclesiastes. Enquanto podem, aproveitem, porque a vida é um presente que tem data de validade, amigo. A qualquer momento, o tempo pode virar. E por mais que detestemos a ideia, a morte vai nos alcançar, assim como alcança os animais. Então, enquanto pode, aproveite, irmão, não perca o presente, porque está sempre preocupado com o futuro. Irmã, não deixe de aproveitar o que você tem, porque está sempre pensando naquilo que você não tem. Deus cuidará do amanhã, gente. E Ele nos cobrará pelas oportunidades que nos deu e nós não aproveitamos. Pastor, mas aproveitar como? Salomão tem nos dado inúmeras sugestões. Aqui me parece que ele está dizendo: aproveite a vida fazendo o bem ao seu próximo. Não trate o próximo como se você fosse um bicho. Essa é uma aplicação necessária, irmãos. Se vamos levar em consideração o contexto desta passagem, para Salomão, em um sentido, o homem não é melhor do que o animal. Para mim, em vários momentos, o homem é pior. O pastor Emílio Garófalo escreve: os animais não fazem intrigas uns sobre os outros, não sequestram e vendem uns aos outros, não industrializam produtos químicos a fim de ganhar dinheiro com o vício. Os animais não matam seus filhotes ainda no ventre, porque se tornarão inconvenientes. Somos mesmo melhores do que eles? Então prove, amigo. Percebam que neste refrão sobre aproveitar a vida, nós não lemos comer e beber. Salomão só fala aqui de trabalho. Para um comentarista, o foco dele talvez seja não o prazer individual, mas a alegria comunitária que vem com o trabalho justo
e honesto. Faz sentido, gente. Meu trabalho não pode ser uma fonte de lucro apenas para mim. Ele precisa ser instrumento de justiça que visa o bem coletivo. Uma boa reflexão seria: por meio do meu trabalho, eu levo alguma bênção para as pessoas? E com o que eu ganho do meu trabalho, eu promovo o bem das pessoas? Há na minha planilha espaço para generosidade? Ainda há uma última coisa a considerar, pensando a partir desta última divisão, ou desta divisão do texto, perdão. Irmão, irmã, se você tem sofrido na mão de um homem ou de uma mulher que mais se parece um bicho, lembre-se nesta manhã, isso vai acabar em breve. Se mais cedo Salomão nos garantiu que Deus julgará, aqui ele nos lembra que todos nós morreremos, viemos do pó e ao pó retornaremos. A injustiça e o sofrimento não vão durar para sempre, gente. Terão um fim. E para os crentes, este fim dará início a um tempo de paz e justiça que jamais terminará. Então, da próxima vez que a injustiça aparecer no seu caminho, lembre-se, todos nós voltaremos ao pó. O que embota os olhos, o que aperta o coração, vai cessar. A dor vai passar. A doença, como disse Alice aqui, vai desaparecer. A traição, o abuso, a injustiça vão desaparecer do mapa por enquanto. Por agora que vivemos neste mundo cheio de coisas boas e cheio de coisas ruins, celebre quando puder. E quando sofrer, lembre-se, em breve vai passar. Nós somos o povo da esperança eterna. Pensar no nosso futuro tem efeitos terapêuticos no nosso presente. Para terminar, como é que vivemos em um mundo cheio de maldade? Uma última sugestão: sejam consoladores. Verso 1 do capítulo 4, agora por completo. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Eu vi a opressão, eu vi as lágrimas dos oprimidos, e eu percebi que o poder está do lado dos opressores. O que acontecia então, acontece até hoje, gente.
Eu não vou dizer que todos os poderosos, mas eu vou dizer muitos deles, quem sabe a maioria deles, abusa dos mais fracos. Sempre, desde Adão, os mais fortes, por vezes, oprimem os mais fracos. Pode ficar pior do que isso? Pode, gente. E segundo Salomão, fica. Por quê? Porque não há quem os console. Não há quem se importe com eles. Nas palavras de Amós, não há quem os levante do chão. Não é sem razão, então, e Salomão chega aos versos 2 e 3 e nos escreve o que mais parece loucura. Por isso, tendo constatado a opressão generalizada, eu considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Dá para você? Salomão voltou à maré baixa. Ele voltou àquele tom triste. Mais cedo, no capítulo 2, ele já não tinha dito: eu odiei a vida. Aqui ele considera os mortos mais felizes do que os vivos. Não nascer para ele é infinitamente melhor do que nascer. Por quê? Porque não nascer significa não ver o mal que é feito debaixo do sol. Que mal é esse? Enquanto vários homens poderosos abusam de seus semelhantes, muitos outros fingem que nada está acontecendo. Eu te pergunto, qual é o teu grupo? De que time você é parte? Você é do time que oprime para crescer na vida? Ou você é do time que vê a opressão e nada faz para aliviar o sofrimento de quem sofre? Espero que de nenhum time você seja. Destes não. Seja como for, eu também quero que você se lembre de uma coisa. Deus tem um time. E nessa história, ele toma um lado. O Senhor disse a Moisés: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei o que eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui. Quando chegou a Jerusalém, para se oferecer por nós como nossa Páscoa, Jesus derrubou as mesas e as cadeiras dos cambistas que faziam negócio no templo. Se lembram disso? Para que ele o fez? Está lá em Mateus. Para que os mancos, os cegos,
os estrangeiros, os pecadores pudessem se aproximar. Tiago, meio-irmão de Jesus e pastor da igreja de Jerusalém, escreveria mais tarde: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tudo isso, gente, para dizer: vamos tomar o lado do nosso Deus. Vamos entrar no time que se envolve com o ministério do alívio e do consolo. Nós não podemos nos deixar corromper pelo mundo. Nós não somos do time que oprime o próximo, do time que finge que está tudo bem, não. Nós imitamos ao Criador. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós andamos nas pegadas de seus profetas e apóstolos. Somos do time que vê e que age para aliviar o sofrimento, para promover o consolo de quem é oprimido. Minha oração é que o Senhor nos dê olhos para ver e coragem para agir. Filhos, será que os nossos pais idosos não merecem o nosso cuidado e o nosso amor? Da primeira vez que eu levei meu sogro, não sei nem se eu podia dizer isso, mas eu vou dizer, a uma casa de apoio, onde ele ficava o dia e voltava à noite. Eu me senti muito mal, gente. Eu não queria fazê-lo. E eu me bati com um outro homem que estava fazendo a mesma coisa com um idoso. E eu perguntei para ele: é seu pai? Ele disse sim. Falei: como é que você administra isso? Porque eu estou aqui. Ele falou: rapaz, eu tenho 2 idosos em casa e infelizmente eles não podem conviver o dia todo juntos. Mas ele, um não crente, me disse: na primeira vez que eu deixei meu pai aqui, eu atravessei essa BR, parei naquele Carajás e eu passei horas chorando e me perguntando: será que eu não vou cuidar dos meus pais? Daqueles que cuidaram de mim quando eu era bebê e indefeso. Pais, casais jovens que me escutam, até quando os crentes vão fechar os olhos para os abrigos e para a questão da adoção? Quantas crianças não precisam de uma família? Eu conheço uma igreja, ou eu sei de uma igreja que nos Estados Unidos, uma igreja, secou todos os abrigos de sua cidade. Por que não? Você está em algum cargo de liderança na empresa, na repartição, na sua casa tem alguém que trabalha sob a sua liderança?
por que não ajudar essa pessoa a crescer? Só você pode. Só você pode chegar em casa numa hora confortável para cuidar do seu filho, da sua filha. A secretária não. Só você pode ter técnicas avançadas disso e daquilo. O seu colega não. Por que você não o promove também? Por que você não o ajuda a conhecer o que você conhece? Por que você não facilita o caminho para que as pessoas subam também como você quer subir? Volto para casa. Se eu me desviei muito aqui, eu acho que eu não vou nem pedir desculpa, gente. Eu vou pedir que você volte para casa e pense. Eu administro o meu negócio como um crente ou como um ímpio? Eu olho para a minha família como um crente ou como um ímpio? Eu penso em filhos só para mim ou para Deus e por eles? E se você é do time que sofre, do time que tem sido oprimido, do time que julga a vida algo insuportável às vezes, como Salomão julgou. Que tal conhecer um Deus consolador? Melhor do que morrer, amigo. Muito melhor do que não nascer. É conhecer o Deus maravilhoso a quem adoramos. E a quem nós chamamos de Consolador. Mulher, Deus vê o que você sofre em casa sob a mão de um líder opressor. Homem, Deus vê e ouve o lamento que você faz no trabalho sob a mão opressora de líderes maus. Jovens e adolescentes, Deus vê, viu? Deus vê o sofrimento que às vezes vocês enfrentam em casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Ele se importa. Jesus se importa tanto com o nosso sofrimento, que para ficar com um exemplo, por ocasião da morte de Lázaro, ele chorou com suas irmãs. Se lembram disso? Falando sobre o episódio, e mais do que isso, sobre o propósito de João em registrá-lo na Bíblia, um teólogo presbiteriano do passado escreveu o seguinte, dê ouvidos a isso: a fúria inextinguível o arrebatava. É a morte o objeto de sua ira, e por trás dela está aquele que tem o poder da morte e a quem ele veio destruir. As lágrimas de ternura podem lhe encher os olhos, mas isso é periférico. A sua alma estava carregada pela cólera. A ressurreição de Lázaro assim se torna não uma maravilha isolada, mas uma instância decisiva e um símbolo aberto da conquista de Jesus sobre a morte e sobre o inferno. João, por meio deste registro, está nos mostrando o coração de Jesus quando nos conquistava a salvação.
Ele não nos salvou em indiferença fria, mas numa fúria inflamada contra o inimigo. Na cruz, Jesus o arrasou em nosso favor. Não só nos salvou dos males que nos oprimem, Jesus sentiu por nós e conosco a nossa opressão. E sob o impulso desses sentimentos, Ele operou grande e maravilhosa redenção. Nosso Salvador é maravilhoso e consolador. Vejam, Ele não só nos salva do sofrimento eterno do inferno, Ele nos salva por meio deste sofrimento na cruz. De modo que dele diz o autor de Hebreus: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso, já que Ele entende, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça no dia da necessidade. Irmão, Jesus ouve, Jesus vê, Jesus entende. Por causa dele, Deus nos auxilia no dia da necessidade. Por isso, seja qual for a opressão com a qual você lida, venha hoje ao Salvador. Ele viu a nossa condição, Ele ouviu o nosso clamor, Ele desceu para nos livrar, Ele subiu à cruz para nos salvar. E vejam, essa é a nossa Páscoa. Ele se ofereceu como cordeiro pascal, como uma oferta pelos nossos pecados. Ele sofreu e morreu sob as mãos opressoras de homens maus. Mas sua oferta era a Deus. Ao terceiro dia, Ele ressurgiu dentre os mortos. Não só para tomar o lugar que era seu por direito, mas para dizer a mim e a você: o Pai aceitou a minha Páscoa. Vocês foram perdoados. Estão salvos. Não sofrerão eternamente, viverão comigo e com meu Pai na glória celestial. É do que mais precisamos em um mundo mau, gente. E é porque vivemos em um mundo mau que também carecemos de boas histórias, de boas fantasias. Segundo Tolkien, a boa fantasia não só tem o poder de nos ajudar a escapar da realidade. Se ela é boa de verdade, e esse é o melhor argumento que eu acho, se a fantasia é boa de verdade, escreveu Tolkien, ela tem que nos lembrar da graça. A fantasia, diz ele, não nega a existência do pesar e do fracasso. Ela nega a derrota final universal. E nessa medida é uma espécie de evangelho, dando-nos um vislumbre fugaz da alegria para além dos muros tortos deste mundo. O autor britânico estava falando, gente, do final feliz, da grande virada da narrativa, da vitória do bem contra o mal.
Se a sua fantasia preferida termina assim, não tenha dúvida, ela lembra o que Deus fez, o que Deus fará ao fim de todas as coisas. Na Páscoa, o Filho de Deus derrotou os nossos mais terríveis inimigos. O pecado que nos condenava, o diabo que nos acusava, a morte que nos amedrontava. Em breve, Ele voltará e Ele os jogará no lago de fogo. E de lá, eles nunca mais retornarão. É no que cremos, gente. Por isso, em um mundo mau, nós podemos esperar pelo Senhor. Em um mundo cheio de maldade, nós também contemplamos e aproveitamos a bondade do Senhor. Em um mundo mau, nós nos unimos a Ele, no ministério do consolo e alívio, apontando a todos para aquele grande dia, quando Ele voltará para buscar a sua noiva. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vá ao Senhor em oração por aquilo que você ouviu.